Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG. Começa agora o Estação Esportiva. As notícias do mundo do esporte de um jeito que você nunca ouviu. Boa noite, que está ligado na Universitária pelos 870 AM do seu rádio ou conectado pelo nosso site www.radio.ufg.br. Está começando agora o Estação Esportiva, uma produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. E quem vai estar com você nesse início de noite de segunda-feira sou eu, Tandara Reis, hoje acompanhada de Marcos Moraes. Boa noite, Marcos. Boa noite. E no programa de hoje você confere um boletim especial sobre o técnico da Seleção Brasileira de Futebol, o Tite. No quadro A Copa no Mundo, vamos acompanhar mais um boletim sobre um dos países participantes da competição. Isso, vamos trazer as principais notícias do que está rolando no futebol goiano. Tudo isso e muito mais você acompanha na sequência do Estação Esportiva de hoje. Futebol goiano. Vamos começando do primeiro time da capital a entrar em campo pela Série B. O Atlético recebeu o Oeste na última sexta-feira. Os times empataram na partida válida pela 7ª rodada da segundona. O Dragão saiu na frente no placar. A primeira metade do embate teve superior. Os 2 gols da equipe da casa foram marcados por Júnior Brandão, antes mesmo dos 20 minutos do duelo. Com o revés no placar, o Oeste mudou o esquema de jogo e partiu para cima. No segundo tempo, as jogadas mais ofensivas deram resultado e o time visitante achou as redes com Danielzinho por 2 vezes. O Dragão da Campininha ainda teve uma ótima 49 da etapa final. Kaiser cobrou uma falta perigosa perto da área e só não marcou porque Tadeu salvou o gol com uma grande defesa. O empate terminou com sabor de derrota para o rubro-negro. Mesmo assim, teve jogador que saiu elogiado pelo técnico. O autor dos 2 gols, Júnior Brandão, foi o destaque do time no embate de sexta. A habilidade em aproveitar as oportunidades é uma diferença no elenco. E a grande partida do jogador por ser o jogo de estreia de Brandão no Atlético. O treinador da equipe, Cláudio Tencati, destacou que o atacante é novo no time e ainda está passando pelo processo de adaptação. Com mais preparação junto ao grupo, Júnior pode melhorar ainda mais o seu aproveitamento. O próximo compromisso do Atlético vai ser no sábado. Sendo assim, o clube vai ter uma semana de preparo para reparar os erros observados na última partida. E o embate é o clássico contra o Goiás no Estádio Olímpico, com mando de campo rubro-negro. E para o confronto, o técnico vai ter à sua disposição um jogador que esteve fora no último jogo. O meia Fernandes cumpriu suspensão pelo 3º cartão amarelo, mas agora já tem a possibilidade de compor o grupo. Com a partida de sexta, o Atlético chegou aos 11 pontos e caiu para a 8ª posição, a 3 pontos do G4. E o Vila Nova também entrou em campo na sexta-feira. O Tigrão foi até o Paraná duelar contra o Coritiba. E quem saiu vitorioso foram os donos da casa. O Colorado perdeu por 2-0 no estádio Couto Pereira. Os gols do Coxa foram marcados por Chiquinho e João Paulo. O Tigrão até teve mais posse de bola, mas o time paranaense foi mais objetivo e superior no embate. A vitória garantiu o 100% de aproveitamento do Coxa jogando em casa. Já o Vila não saiu dos 13 pontos e caiu para a 5ª posição, saindo da zona de acesso. O Colorado está a 3 partidas sem ganhar e já tem 2 derrotas no campeonato. Na próxima sexta-feira, o Tigrão vai disputar o jogo da 8ª rodada. O embate da vez é contra o CSA no Serra Dourada. E apesar de jogar em casa, a expectativa não é de jogo fácil. O volante Giovani, em entrevista, comentou que a equipe precisa mostrar mais postura de jogo, considerando que a partida é com o mando colorado. E o fato do duelo ser um confronto direto por uma posição no G4 torna a partida mais complicada.
Vale destacar que na sexta-feira o volante Gaston Filgueira foi expulso, por isso não vai compor o elenco contra o CSA. E o Goiás está numa situação ainda mais complicada. Jogando no sábado, o Esmeraldino perdeu para o Boa Esporte no Serra Dourada, na disputa válida pela 7ª rodada da segundona. Com o Serra Dourada vazio por conta da punição do STJD, o Esmeraldino mais uma vez terminou com um revés no placar. Com o resultado negativo, o Goiás continua sem vencer no campeonato e estaciona nos 2 pontos, caindo para a vice-lanterna. O jogo de sábado terminou 2-1 para o time mineiro, que teve os gols marcados por William Barbio e Kaique. Quem fez para o time da casa foi Felipe Gedós. A derrota provocou várias reuniões com os dirigentes do Goiás, cobrando resultados. Lembrando que o próximo duelo do Verdão é no clássico contra o Atlético no Estádio Olímpico. Já a Série D do Campeonato Brasileiro está encaminhando para uma nova fase e 2 equipes goianas tropeçaram na última partida e não conseguiram se classificar para a próxima etapa. O Itumbiara enfrentou o Macaé no Rio de Janeiro e saiu com a derrota por 2-0. A derrota eliminou o tricolor da Fronteira. Quem também não joga mais pela 4ª divisão é o Aparecidense. Jogando em casa, o Camaleão perdeu por 3-2 para o Novo do Mato Grosso do Sul. A única equipe de Goiás que está classificada é o Iporá. Jogando contra o Corumbaense, o Lobo Guará entrou com muitos desfalques e perdeu por 2-1. Mesmo assim, terminou classificado em primeiro no grupo. A Copa no Mundo. E hoje, no quadro A Copa do Mundo, vamos falar do Panamá, país estreante do 2º maior evento esportivo do planeta. Fique agora com um boletim de Ildeu Youssef, que vai trazer todas as informações sobre a nação caribenha. Panamá, oficialmente República do Panamá, é um pequeno país localizado na América Central. Aliás, todos os países da América Central são pequenininhos e está localizado entre o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico, fazendo fronteira terrestre com a Costa Rica e com a Colômbia. Algumas pessoas acreditam que Panamá vem da palavra banaba da língua cuna, que significa distante ou longe. Porém, na definição oficial dada em estudos sociais e livros aprovados pelo Ministério da Educação, Panamá significa abundância de peixe em uma de suas línguas nativas. Mas fato é que há cerca de 14 mil espécies no país e mais de 250 recordes mundiais de pescaria que foram registrados só na região da Baía das Pinhas, na costa voltada para o Oceano Pacífico. Vamos conhecer um pouco da história do Panamá? Para tal, amigo ouvinte, é preciso voltarmos ao ano de 1500, quando no país viviam os índios Chichabas, Caribes, Cholos. A região foi uma das primeiras terras americanas descobertas e exploradas pelos espanhóis. Em 1501, Rodrigo de Bastidas percorreu as costas carimbenhas. Em 1502, Cristóvão Colombo ancorou em Porto Belo. E no ano seguinte, fundou Santa Maria de Belém, primeiro assentamento europeu em terras continentais americanas. A capital do país, a famosa cidade do Panamá, foi fundada em 1519 por Pedro e logo se desenvolveu graças ao caminho construído até o porto de Nombre de Dios. O povo panamenho se viu livre do jugo espanhol somente em 28 de novembro de 1800, independência, e poucos meses mais tarde se integrou à Grande Colômbia e permaneceu unida à Colômbia até o ano de 1903, quando o movimento separatista proclamou a independência do Panamá. Este país caribenho, que se tornou um ponto de conexão para viagens internacionais que saem do Brasil com destino aos Estados Unidos, é repleto de curiosidades e riquezas em sua cultura, que é uma mescla das tradições espanholas, africanas, ameríndias e estadunidenses. A moeda oficial se chama Balboa, uma singela homenagem a Vasco Nunes de Balboa, considerado o descobridor do Oceano Pacífico. Porém, as moedas de 1 centavo mostram o cacique Urracá, que na luta contra os conquistadores espanhóis foi preso, conseguiu escapar e morreu só em 1531. O idioma oficial é o espanhol,
mas mesmo assim você pode acabar ouvindo um pouco de tudo, principalmente inglês, que é misturado nas frases quando um panamenho está falando algo bacana, que cool, algo bonito, que pretty. O acompanhamento número 1 na cozinha panamenha é ketchup. As pessoas colocam molho de tomate industrializado em tudo, no arroz branco, no frango assado e até em pratos da culinária chinesa. Existem alguns pontos turísticos no Panamá que vale a pena visitar. Vamos começar falando da Cinta Costeira, localizada em frente à Baía de Panamá. Sua construção foi inspirada no Aterro do Flamengo, famoso complexo de lazer da zona do Rio de Janeiro. Para quem é fã de aventuras e de ecoturismo, o passeio no Cerro Ancón, que é o ponto mais alto da cidade do Panamá, é uma boa escolha. A chegada até o topo é um passeio interessante, principalmente pela diversidade da fauna e da flora presente na região. O Cerro Ancón é um símbolo de resistência do povo panamenho pelas lutas e reivindicações ao direito de sua soberania. A bandeira do Panamá está cravada em seu topo e pode ser vista de vários pontos da cidade. Para quem procura por programas noturnos, Casco Antiguo é um bom destino. O Centro Histórico do Panamá possui vida noturna combinada com a riqueza cultural e local. Ruas repletas de história conta com variados restaurantes de praças, museus, bares, cafés, igrejas e construções históricas. A Copa do Mundo está chegando, não é mesmo, amigo ouvinte? Então vamos falar um pouco do futebol panamenho. La Marea Roja, como é conhecida a seleção panamenha de futebol, é uma das 3 seleções da América do Norte e Central que vão estar presentes na Copa do Mundo de 2018 na Rússia. O país garantiu a vaga inédita na última rodada das eliminatórias da CONCACAF, ao vencer a seleção da Costa Rica em casa e contar com a derrota dos Estados Unidos para Trinidad e Tobago. Tal feito foi digno de se tornar feriado nacional. O futebol engatinha neste país bem, ainda que tenha 80 anos, desde que a sua seleção se filiou à FIFA. E o estreante mundiais chega como azarão e deve jogar para conquistar ao menos um ponto, o que já seria um feito histórico. O Panamá é um país que convive com tanta violência e dificuldade. Por isso, a classificação para a Copa foi e é comemorada como uma vitória extraordinária pela sua população. A seleção luta para desenvolver o futebol em um país em que violência e esporte se misturam. Desde os anos 90, já são 21 jogadores mortos, quase a convocação inteira para uma Copa. No ano passado, foi morto Amilcar Hernández, meio-campista titular da seleção nas eliminatórias. Desejamos que los canaleiros aproveitem bastante a maior festa do mundo da bola e saibam que, seja dentro ou fora das 4 linhas, vocês continuarão a viver o sonho e o resto não interessa. E o Deu Yusuf para o Estação Esportiva. Você está ouvindo Estação Esportiva, o horário nobre do esporte no seu rádio. Na Universitária são 6 horas e 46 minutos. Brasileirão. Este fim de semana foi de rodada completa na elite do futebol brasileiro. No sábado, Fluminense e Chapecoense abriram os trabalhos no Maracanã. Pois é, Marcos, e depois de 9 embates contra a equipe catarinense, enfim o tricolor acabou com o tabu e venceu o Verdão do Oeste. No primeiro tempo, o time carioca tomou conta da partida e marcou 2 gols em sequência, com Pedro e Marcos Júnior. Na etapa final, a Chape descontou aos 4 minutos com Arthur Caíque, de falta. A equipe catarinense colocou pressão e quase chegou ao empate. No entanto, Pedro encerrou o sufoco ao marcar o 3º gol do Flu. Placar final 3-1 para os cariocas. Em São Paulo, Palmeiras recebeu o Sport, mesmo jogando fora de casa, o rubro-negro Pernambuco pontos. O Verdão saiu na frente com o tento de Queno, mas no segundo tempo o jogo mudou, viu, Marcão? Pois é, Tandara. E Anselmo empatou logo e aos 27 marcou novamente e virou o placar. Porém, em uma jogada individual, Ioran acertou um lindo chute de fora da área e mais uma vez deixou tudo igual no marcador. Mas o Sport voltou a ficar em vantagem. Aos 42 minutos do segundo tempo, Jailson saiu errado e Rafael Marques desviou
na segunda trave. Raul Prata ainda cometeu um pênalti em Dudu e foi expulso nos acréscimos. Aos 51, Keno bateu, mas Magrão voou no canto direito para garantir a vitória do Sport. Atlético e Flamengo disputaram a liderança do campeonato. Jogando em casa, o Galo pressionou o Mengão, mas os cariocas foram cirúrgicos e mataram o jogo em um contra-ataque. Depois de uma bela jogada de Vinícius Júnior, Everton Ribeiro marcou e garantiu a vitória do Flamengo. No domingo, foi a vez de Paraná e Atlético Paranaense entrar em campo na Vila Capanema. O tricolor até terminou em 0-0. Na Fonte Nova, o Bahia fez valer o mando de campo e atropelou o Vasco, com tentos de Elber, Zé Rafael e Regis. Venceu por 3-0 e deixou a zona de rebaixamento. E por falar em clube baiano, o Vitória encarou o Botafogo no Engenhão. Em uma partida de poucas chances e um baixo nível técnico, as equipes ficaram no empate. Denilson abriu o placar para o rubro-negro e minutos depois, Chiesa empatou para o alvinegro. Santos e Cruzeiro disputaram os 3. Bruno Silva foi o nome do jogo. O volante saiu do banco para marcar o gol do duelo e deixar o Santos à beira da zona de rebaixamento. A equipe paulista saiu de campo vaiada pela torcida. Pelo mesmo placar, o Grêmio foi superior e bateu o Ceará na Arena Castelão. Tony Anderson marcou em seu primeiro toque de bola e deu números finais à partida. No Beira-Rio, o Internacional superou o Corinthians por 2-1. O time paulista abriu o placar aos 4 minutos com Matheus Vital. No segundo tempo, Damião empatou para o Colorado. Aos 46, quando o jogo já parecia estar decidido, Mantuan cortou errado um lance de Zeca, escorregou e deu a bola de presente para Rossi garantir a virada gaúcha. E o São Paulo segue invicto no Brasileirão. Na noite de ontem, o tricolor venceu o América Mineiro por 3-1. Aos 11 minutos, o embate já estava empatado. Marcador para os paulistas e Rafael Moura deixou tudo igual para os mineiros. Pois é, Marcos. E aos 47, Matheus Ferraz deu uma gravata em Arboleda, na área. E o árbitro marcou o pênalti. Nenê bateu o pênalti e marcou. Na etapa final, Nenê marcou o terceiro de falta e fechou o placar no Independência. Com esses resultados, o Flamengo é o líder do Brasileiro. 14 pontos. Na sequência, vem Fluminense, Atlético Mineiro, São Paulo, com 13 cada um. O Grêmio é o quinto colocado com 12 pontos. O Corinthians fecha o G6 com 11 pontos conquistados. O Atlético Paranaense abre a zona da degola com 6 pontos. Com o mesmo número de pontos, a Chapecoense é a 18ª colocada. Logo atrás vem o Ceará com 3 tentos, assim como o Lanterna Paraná. Futebol pelo mundo. A final da Liga dos Campeões da Europa mostrou por que é uma das maiores competições do planeta. O jogo, que aconteceu no sábado no Estádio Olímpico de Kiev, teve um pouquinho de tudo. Gol de bicicleta, falha grotesca de goleiro e um dos astros fora do jogo. Esses foram os temperos da partida entre Real Madrid e Liverpool, que terminou em 3-1 para o clube espanhol. Apesar de o Real vir a campo com certo favoritismo por tudo que já tinha feito em Champions anteriores, o Liverpool não se intimidou. O início da partida foi melhor para o clube inglês, mas aos 24 minutos aconteceu o que fez os torcedores ficarem com o coração nas mãos. Salah, a estrela do Liverpool, foi derrubado pelo zagueiro Sérgio Ramos e lesionou o ombro. O jogador ainda tentou continuar na partida, mas não conseguiu e teve que ser substituído. Após esse episódio, os Reds se desestabilizaram e não conseguiram manter o bom futebol do início da partida. No iniciozinho da etapa complementar, Benzema aproveitou uma falha grotesca do goleiro Karius e abriu o placar para o clube espanhol.
mas o Liverpool foi para cima e aos 9, Mané deixou tudo igual. Porém, essa partida teria um jogador que iria brilhar. E como não tem gasolina, Bale foi de bicicleta. Aos 18 minutos, o jogador marcou um golaço e a partir daí só deu o Real Madrid no confronto. No finalzinho do duelo, Bale chutou, Karius falhou novamente e os merengues mataram a partida. Final 3-1 para o Real Madrid, que em 5 anos venceu a Champions 4 vezes. Esse foi o 13º título do clube espanhol, que consolidou sua hegemonia nessa década. A última sexta-feira foi de aniversário para uma figura muito importante do nosso futebol. Mas não é alguém que costuma ir a campo, viu, Tandara? Ele até chegou a ser jogador, mas ganhou destaque mesmo como treinador. E agora quem vai levar a seleção brasileira? Estamos falando do Tite, como você confere agora no boletim de Gustavo Mota com locução de Matheus Alves. Desde criança ele já tinha o costume de jogar bola com o irmão. O pequeno Leonardo Bach nasceu em Caxias do Sul, terras gaúchas. Foi em 25 de maio de 1961 que o filho de Genor Bach, com a costureira Ivone Mazzocchi, veio ao mundo. E foi bem jovem, nos anos 70, que o talento do garoto foi descoberto por ninguém mais, ninguém menos que Luiz Felipe Scolari, do Caxias, e treinava uma equipe juvenil. Na ocasião, Felipe para um teste no clube, mas acabou registrando o aspirante como Tite. Isso foi resultado de um erro do Felipão, porque Scolari havia escrito o nome de outro garoto que costumava atuar no meio-campo com AD pelo time da escola. Mas ficou Tite mesmo, daí em diante o apelido acompanharia para sempre o filho da Dona Ivone. A carreira profissional começou como volante do Caxias em 78. Foram 121 jogos e 6 anos atuando pelo Falcão Grená, até ser vendido ao Esportivo de Bento Gonçalves. Em 2005, Tite foi para a Portuguesa e no ano seguinte atuou na equipe do Guarani. Foi em 1986 que o jovem conquistou o vice-campeonato brasileiro pelo Bugre. No ano seguinte levou a Copa União e outro vice, dessa vez pelo Paulistão, em 88. Mas no ano seguinte uma série de lesões no joelho tirou Campos. Aos 28 anos se encerrava a carreira de Tite como jogador. As lesões ocasionaram uma ruptura de ligamento que tirou a mobilidade em uma das pernas, e até hoje ele não consegue flexionar os joelhos. Mas esse obstáculo não foi o bastante para tirar o esportista do futebol. Em 1990, Tite se apresentou como treinador do Guarani de Garibaldi, interior gaúcho. A formação em educação física pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas permitiu que ele seguisse como técnico e nessa função conquistou a 2ª divisão gaúcha pelo Veranópolis em 93. Mas a virada do século foi o momento que a carreira começou a deslanchar. Em 97 passou pelo Juventude. 3 anos depois voltou ao Caxias como treinador e venceu o estadual sobre o Grêmio, rival que contou. No ano seguinte foi contratado justamente pelo mais um estadual. Ainda em 2001 conquistou a Copa do Brasil sobre o Corinthians. A função de treinador do Grêmio ele ocuparia até 2004, quando foi para outro ex-rival, dessa vez o Alvinegro Paulista. Pelo timão, Tite recuperou a moral de uma equipe que beirava o rebaixamento para a segunda passagens pelo Atlético Mineiro, Palmeiras e chegou aos Emirados Árabes Unidos, onde treinou o Al Ain. O técnico, lembrado pelas vitórias com o Grêmio, teve como sua próxima parada o Internacional. Pelo Colorado, Tite levou a Copa Sul-Americana de 2008 e chegou ao 6º lugar no Brasileirão do mesmo ano. Em 2009, os bons resultados não foram repetidos, o que ocasionou a saída do Inter. Com a chegada de 2010, foram apenas 5 jogos de volta aos Emirados Árabes Unidos à frente do Al-Ahda. Isso porque Tite retornou ao Corinthians, conquistando a 3ª colocação no Campeonato Brasileiro e vaga para a pré-Libertadores. Apesar disso, a equipe foi desclassificada na fase de grupos da competição. No ano seguinte, o Corinthians de Tite levou o vice-campeonato paulista. Em 2011, o Campeonato Brasileiro, o primeiro do treinador. Outra ação viria no ano seguinte, com a vitória sobre o Boca Juniors na final da Libertadores. Com a conquista, a primeira do Alvinegro, Tite se tornou o único treinador brasileiro a ter vencido os 2 torneios mais importantes do continente, juntamente com a Copa Sul-Americana, quando ainda treinava o Internacional.
Naquele ano, ele ainda foi eleito o melhor técnico da competição. Mas o auge da série de 2012 ficou por conta do Mundial de Clubes vencido sobre o Chelsea da Inglaterra no Japão. Já Campeonato Paulista, mas apesar disso, por não ter conseguido classificação à Libertadores e pela eliminação na Copa do Brasil, Tite não continuou no clube. Após um período sabático, o gaúcho voltou ao alvinegro paulista e conquistou o segundo Brasileirão da carreira, em 2015. No ano seguinte, o treinador foi chamado para a seleção brasileira e tem desde então realizado um trabalho com a equipe que vai a campo no Mundial da Rússia no mês que vem. Vale lembrar que a Canarinho foi a primeira seleção que se classificou ao Mundial. E o Brasil de Tite tem um craque Neymar, Felipe Luiz, Miranda, Thiago Silva, Fred, Paulinho, Felipe Coutinho, com 20 dos 23 homens que devem levar a terra que foi de czares e bolcheviques. Tite soprou na última sexta-feira as velhinhas de 57 anos de vida e muitos deles de sucesso. Com as informações de Gustavo Mota, Matheus Alves para o Estação Esportiva. E chega ao fim o Estação Esportiva dessa segunda-feira, dia 28 de maio de 2018. Apresentação de Marcos Moraes e Tandara Reis. Produções e reportagens de Daniela Versiani e Odeu Youssef, Gustavo Mota, Marcos Moraes, Mariana Siqueira e Tandara Reis. Com edição geral e monitoria de Daniela Versiani, Mariana Siqueira e Tandara Reis. E a orientação do professor Ricardo Pavan, com direção geral de Márcia Boarati. Trabalhos técnicos de hoje foram de Ana Cláudia Rezende, Clóvis Henrique e auxílio de Glenner Lobato. O Estação Esportiva é produzido por jornalismo da Universidade Federal de Goiás. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Tandara. Boa noite, Marcos. Boa noite para você, ouvinte. O Estação Esportiva volta amanhã às 6h30 da noite. Fica com o programa A Voz do Brasil. ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG.